Bem-vindo a mais uma aula de introdução aos estudos teológicos. A aula de hoje, para mim, é muito especial e muito fascinante porque nós vamos falar sobre a fé. Como que eu posso falar em teologia se eu não começo com algum tema teológico, não é? Então vamos começar falando de fé, porque teologia tem a ver com a fé cristã. O que é a fé desde o labor teológico? Preste atenção nessa pergunta. O que é fé desde o labor teológico? Qual o objetivo disso? Eu diria que após essa aula eu gostaria que você pudesse ligar o labor teológico com o fator fé, integrando fé ao conteúdo da vida de maneira prática. Fé tem a ver com espiritualidade. Fé tem a ver com ética. Fé tem a ver com teoria. Fé tem a ver com ação e, sobretudo, fé tem a ver com sabedoria. Deixe-me chamar a atenção para essa palavra sabedoria. Sabedoria é o projeto do coração de Deus para cada um de nós. Eu gosto sempre de uma frase de Eclesiastes 10:10 que diz que a sabedoria resolve com bom êxito. Isto que tem a ver fé. Fé tem a ver com a totalidade da sabedoria. Vamos dizer o seguinte, a teologia sempre falou de uma fé que é interior, experiência, e uma fé que é razão, que é conteúdo. Essas duas palavras, essas duas frases que nós demos ênfase na aula, você deve compreender o seu conceito básico, né? Isso em latim se falava em fé como conteúdo, né? Tipo fides quae, né? Ou fides qua, fides como conteúdo e fé como experiência. É esta ou esta? Não, são as duas juntas. Isto é sabedoria. Esse é o ponto que eu quero enfatizar com você nesta aula. Da fé. Os reformadores criam que a fé é sempre reformanda. Mas não é só reformanda, é também vivente, é vivida. Há um teólogo que disse o seguinte: a fé cristã encontra sua credencial na revelação. O pensamento filosófico em si mesmo. Então, fé, primeiro de tudo, define a pessoal relação entre alguém e Deus. Nesse contexto, isso significa confiança, fidelidade, lealdade, responsabilidade. É a resposta de uma pessoa para a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Fé pode também referir-se ao que é crido. Assim, há duas dimensões para o falar sobre a fé. Na primeira dimensão, significa crer em. Na segunda dimensão, significa crer no quê. Isto é, fé como relacionamento e fé como conteúdo. Deu para pegar essa ideia básica? Fé como conhecimento, como relacionamento. E na Bíblia, conhecer é relacionar-se. Por exemplo, conhecer a Deus é relacionar-se com Deus. Mas também fé como conteúdo, como articulação de linguagem, de ideias, do mental, né? Essa totalidade prática da realidade da vida. Então, fé tem a ver com essa totalidade da existência. Eu quero convidar você para um gráfico. Esse gráfico aqui pode ser assim meio confuso no início, mas eu gostaria de explicá-lo porque você o viu na aula, na nossa aula, então dê uma olhada aqui como que eu explicando, você vendo, ele vai ficando mais claro para você. A questão da praxis da fé, né? Veja aqui a palavra fides, quae, creditur. O que significa isso? A fé como conteúdo. Fides qua creditur, fé como experiência. A fé tem
experiência, tem conteúdo e a fé tem que ser experimentada. Muita gente quer a fé apenas que se crê, mas não, aquilo não se torna constitutivo na sua vida, não se torna experiência, não é fideisquar. Outras pessoas acham que só tem uma experiência com Deus, mas ele não quer estudar teologia, não quer aprofundar, ele quer ficar sem a fideisquar. Então, isso daqui é perigoso. Se você ficar só com uma experiência, sem a revelação da palavra, sem estudar profundamente. Quer ver mais umas palavras que começam a acontecer aqui? Os reformadores falavam isto, que a fé pode ser uma notícia, isto é, alguém fala assim, eu creio, mas a palavra notícia é uma fé, apenas eu sei, mas ela não tem profundidade, ela não tem constitutividade, ela não vai com a profundidade da vida, então falta algo mais. Então fé como notícia, eu creio, é uma notícia, mas existe mais uma palavra, ascensos. Ascenso significa que aquela fé que é a notícia, ela assentou em você, você não apenas sabe, mas agora você reconhece, isto assenta em você. Então, no latim aparecia essa palavra, quando você fala falar em fé, pode ser uma fé notícia, uma fé ascensos, mas tem algo mais. Tem a fé com profundidade, é chamado fidúcia. O que é fidúcia? Fé como confiança. Então, grave bem essas três palavras. Fé como notícia, fé como assentamento da verdade e reconhecimento e fé, fidúcia, fé como entrega. Então, você pode chegar para uma pessoa e diz, você crê em Deus? Ele diz, creio. Aí eu pergunto, a fé que ele diz, eu creio em Deus, é notícia? É ascensos? Ou é fidúcia? Se ele não entrega-se a Deus, toda a sua fé, com todo o seu ser, não é fidúcia. Para os reformadores, só a fé fidúcia é fé salvadora. Ninguém vai ser salvo apenas por notícia. Deixe-me dizer isto olhando para os discípulos do caminho de Emaús. Quando o ressuscitado chega para eles têm uma fé. Eles falaram, você não sabe o que aconteceu aqui? Eles têm a notícia. Jesus foi crucificado. Nós ouvimos falar que hoje de manhã alguns foram ao túmulo e diz que ele ressuscitou. Veja, eles estão tristes, indo para Emaús. Aquilo é notícia para eles. A ressurreição, o ressuscitado, é notícia. E Jesus Cristo ressuscitado agora começa a dar uma aula para eles de toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, falando sobre o que deveria acontecer com Jesus. Então, a fé que era notícia se torna ascensos. Mas quando os olhos deles se abrem, no momento que ele parte o pão, eles assumem a fé fidúcia e saem correndo para Jerusalém e creem que ele realmente ressuscitou, porque eles estão em encontro com o ressuscitado. A fé que antes era só notícia do ressuscitado, se tornou ascensos, vira entrega. Aí eles têm fidúcia. Por isso que é muito importante compreender este conceito, e este conceito dá uma nova visão das coisas. Olhando de novo para o gráfico, você vai ver que muita gente crê em Deus. Esse crer em Deus é crer que Deus existe. Mas não é fidúcia crer em Deus. Ele se torna fidúcia quando é crer em Deus. Isto é, eu creio confiando. Eu creio entregando. Eu creio fazendo da minha vida uma verdade absoluta. Essa entrega total a Deus. Bem, aqui pode também usar mais uma expressão, crer em Deus. Eu creio que Deus existe. Crer em Deus, quem sabe ele vai dizer apenas, eu creio, eu reconheço que Deus existe. Mas quando eu creio em Deus, e só sobre Deus pode falar isso, só para você entender bem, o credo apostólico em latim, só é usada a palavra crer em relação ao Pai, eu crer em Deus, Pai, em Jesus Cristo, Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque crer em, no latim, é um crer de entrega. Todas as vezes que você usar crer em, no latim, para qualquer outra coisa, é idolatria. Você pode crer, né? Mas não pode crer em. Crer é entrega da verdade absoluta. Essa é a grande verdade que os
latinos usavam as suas palavras muito melhor do que nós. Qual seria a dinâmica da fé? A fé no Antigo Testamento é um perseverar com respeito ao conteúdo da fé concreto na história. Isto você vai ler em Isaías 7, 9 e Gênesis 15. E não meramente manter uma posição. Ao contrário, como sucede no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a fé tem uma importância central. Não é uma coisa apenas... muita gente vai pensar assim, não, a fé é alguma coisa que é um simples conteúdo, ao contrário do que muita gente está vivendo. Quero dizer que no Novo Testamento e no Antigo Testamento a fé tem uma importância central. A fé é uma dinâmica de entrega total, Então, eu diria, explicando isso melhor, ao contrário do que sucede normalmente por aí, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a fé tem uma importância central. Não é um crer apenas no titia, é uma dinâmica. Por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a fé é entendida como confiança e crença. Isto significa como esperança, como a fé na Bíblia tem um sentido de esperança muito mais prático. Olha, que a melhor palavra seria usar o que a filosofia hoje usa, que é esperançar. Uma esperança dinâmica. Fé gera um envolvimento de entrega total. Por isso que eu digo que falar em fé é falar em sabedoria. No século XX, a fé vai ser afirmada como confiança e conteúdo, confiança e entendimento. Fé como conteúdo e experiência sempre ao mesmo tempo. E inseparavelmente, senão correrá o perigo de deixar de ser fé. Por isso que eu digo uma fides qua, como experiência, que não quer ser fides que, conteúdo ao mesmo tempo, cairá no entusiasmo desmedido. Mas também uma fides que, conteúdo, que não quer ser fides qua, isto é, experiência, ao mesmo tempo, degenera numa fé em crenças superficiais, que se mantém à distância, para não se comprometer, uma espécie de fé gelada, sem vida. Quando se fala em fé, filósofos existencialistas dizem sobre o salto da fé. É um salto no vazio. Mas a teologia não aceita isso. A teologia vai dizer que fé não é um salto no vazio. Fé é um salto nos braços e para dentro dos braços de Deus. Fé é um salto para abraçar Deus como Pai, Cristo como Filho e o Espírito Santo. Toda a realidade da vida. O teólogo alemão Pannenberg afirmou que a fé é um risco fundamentado. Não é o crente totalmente cego que tem a melhor fé, senão que cristaliza sua fé numa confrontação dela com a faculdade de raciocinar que lhe foi confiada por Deus. Na mesma direção, afirmou Wishendel, a fé não é um risco sem fundamento, um salto no vazio, senão um salto nos braços de Deus. Fé é fidúcia, fé é entrega, fé é ser dominado de uma forma de Deus se torne uma realidade última. Quando a gente fala realidade última, significa nada mais pode ser mais importante do que isso. Há um teólogo famoso do Antigo Testamento chamado von Rad. Von Rad ele faz uma relação interessante sobre a fé nessa totalidade da existência ao dizer que sabedoria inclui tanto o campo da vida cotidiana quanto
o religioso. Então, sabedoria é a experiência prática de todos os dias e o temor do Senhor ao mesmo tempo. Conhecimento é fé. Fé clarificada no conhecimento e conhecimento clarificado na fé. Sabedoria é fé que conhece e conhecimento que crê. Por isso, sabedoria e fé são relacionados. Fé tem a ver com a totalidade da existência humana. Outra verdade que precisa ser colocada sobre fé como um reflexo teológico, nós falamos sobre isso, é fé incondicional. Para o teólogo Tillich, fé é o estado em que se é possuído por algo que nos toca incondicionalmente. Quem penetra na esfera da fé está pisando no santíssimo da vida. Por isso que ele diz que fé encerra coragem. É coragem. Fé é coragem. Fé é como estar tomado por aquilo que nos toca incondicionalmente, é um ato central da pessoa inteira. Fé é a participação com todo o ser, ou é ou não é fé. Fé não tem uma condição. Fé significa assim, é o entregar-se totalmente. Ou você se entrega inteiramente ou não é fidúcia, ou não é verdadeira fé. Fé é entrega total. Fé como estar possuído por aquilo que nos toca de forma totalizadora inclui o amor e determina, portanto, a ação. O amor é a fé digna de credibilidade, pois está sempre em reforma e vivendo. Fé como estar possuído por aquilo que nos toca de forma totalizadora, vou repetir, inclui o amor, determina a ação, gera credibilidade, faz tudo de uma forma crescente, vivente, reforma e avança sempre. Em outras palavras, fé tem a ver com a vida, tem a ver com a existência. Bem, eu espero que você tenha entendido de uma forma geral essa totalidade da vida como fé e leia. Paralelamente, nós temos boas leituras para aprofundar as suas dúvidas e questões. E você pode também colocar no fórum as suas ideias, suas dúvidas, para que a gente possa dialogar junto em relação a este assunto também. Bons estudos!